Nesse tutorial você vai aprender a transformar imagens como essa em imagens como essa. E quem sabe até abrir uma marca de roupas própria. Então se prepare para aprender um efeito sensacional aqui no Canva, que pode chamar de efeito de máscara, alguma coisa do tipo, e você vai ver que é um efeito que eu não gosto de falar que é um efeito difícil de você criar, mas sim que ele é um pouquinho trabalhoso. Então a execução dele não é tão complicada assim, mas ela leva um tempinho assim a mais e tem que ter umas atenções aqui específicas, mas vamos lá para dentro do Canva para você entender como que a gente transforma aquela imagem, e aí você pode utilizar uma imagem sua mesmo, uma imagem da sua empresa, uma imagem de algum cliente. Então temos aqui a imagem original e é mais um exemplo utilizando a Raíssa. Se você assistiu ao vídeo do meu canal aqui, onde eu ensino você a fazer aquele efeito 3D nas palavras do skate, até no run lá, você vai ver que teve um exemplo da Raíssa. Foi no mesmo dia, eu gosto de brincar no Canva aqui, então eu vou fazendo algumas artes aqui, vou inventando algumas coisas. No mesmo dia utilizei o exemplo da Raíssa, fiz lá, falei assim, vou aproveitar que eu tenho essa foto aqui também, que eu tava tentando fazer o efeito e acabei fazendo com dela mesmo, mas vamos lá. Essa é a foto original, e aqui é o que a gente transformou. Como que a gente vai transformar essa foto aqui nessa foto? E aqui nós temos dividido em duas partes. Nós temos aqui a parte de baixo, que são alguns retângulos, e nós temos a parte de cima que são as letras. E você pode colocar isso aqui no nome que você quiser. Se você quiser fazer isso aqui, por exemplo, de surf, você pode fazer. Escrever skate aqui você pode fazer. Escrever seu nome, o nome da empresa de alguém. As letras todas tem aqui dentro do Canva. Então, como que a gente começa a criar a partir dessa imagem, como que a gente chega numa imagem igual a essa aqui? Então vamos começar do zero aqui para você entender. Pronto, temos aqui a imagem em branco, né, um novo design. Então eu vou pegar essa imagem da Raíssa que eu encontrei no Google mesmo, tá? Eu encontrei essa imagem aqui no Google. E vou utilizar essa imagem aqui da Raíssa, tá? Antes de qualquer coisa, como eu gosto sempre de... Vocês já estão se acostumando com isso, vocês assistem todos os meus vídeos, você assiste todos os meus vídeos. Eu gosto de colocar um filtro aqui para deixar a imagem mais legal. E o filtro que eu mais gosto, então eu vou clicar aqui em editar foto, vou clicar aqui nos filtros e vou colocar o filtro Balha, que eu gosto bastante. Vou colocar o filtro Balha aqui nessa imagem, deixar ela um pouco mais viva. Então, coloquei o filtro aqui. Nós vamos precisar aqui de dois elementos além dessa imagem aqui, tá? De dois elementos além dessa imagem. Antes de começar a adicionar os elementos, o que eu gosto de fazer aqui já é um gosto próprio. Eu vou duplicar aqui essa imagem, tá? Dupliquei essa imagem. Vou colocar essa imagem aqui bem no cantinho aqui, só para eu ter essa imagem aqui, tá? Já com efeito. Já com filtro. Então, coloquei aqui, por enquanto pode esquecer dessa imagem. O que nós vamos precisar? Quais são os dois elementos? São os retângulos e as letras. Então, aqui em elementos, você vai clicar em elementos, tá bom? E aqui em elementos você vai descer, e vai descendo, vai descendo, vai descendo aqui, até você encontrar grades. Encontrou grades aqui, é essa primeira grade aqui. Cliquei, ela adicionou, ela colocou lá grandão no fundo. Eu posso editar o tamanho aqui dessa grade. Então eu vou colocar aqui, eu vou editar o tamanho da grade para dividir. Como eu quero Raíssa, são 6 letras, certo? Deixa eu colocar ela aqui para frente, tá? Então eu tenho aqui, se ela está no fundo, você pode clicar em posição e arrastar ela, a grade lá para cima. Então eu vou posicionar ela aqui, ó. Vou posicionar ela aqui. E pode ser que eu consiga aumentar um pouco mais. E aqui você vai... Essa primeira é um ajuste que a gente vai fazer aqui, ó. Vou adicionar aqui e vou duplicar. Dupliquei, coloquei ela não muito longe aqui uma da outra. E vou duplicar. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Então eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu tenho a sexta aqui. Eu vou cortar esse canto aqui da imagem, que não tem muita coisa importante. Então eu vou deixar aqui, ó. As 6 já estão posicionadas da forma correta aqui que eu quero transformar essa imagem. Eu só tô deixando a imagem no fundo para eu entender mais ou menos aonde que vai ficar cada coisa, tá? E agora eu vou voltar aqui em elementos, só que agora eu vou clicar aqui em molduras e vou clicar em ver tudo. E aqui eu começo a digitar as letras. Então o R de Raíssa, vou colocar aqui o R. O A tá aqui. Então eu vou adicionar 2 vezes o A. Adicionei uma vez, adicionei porque tem 2 As. O Y, sempre no mesmo formato, tá? E o S também, que tem Raíssa S e S. Então agora eu vou clicar aqui em posição, eu consigo ver todas as letras. Então eu vou selecionar todas essas letras. Como que eu seleciono aqui todas essas letras? Eu vou clicar na primeira, que é o S, então eu tenho o S, e vou adicionar, eu vou no R aqui, com o Shift, eu vou apertar o Shift no teclado e vou clicar no R. Ele selecionou tudo que estavam entre essas duas. Depois que eu fizer isso, eu vou diminuir um pouco essas letras e vou trazer ela um pouco para cá, tá? Eu vou diminuir um pouquinho e vou trazer um pouco para cá. E aí eu vou separar aqui, ó, eu tenho um S aqui, um outro S aqui, o Y tá aqui, eu tenho um A aqui, então eu tenho um R aqui. A primeira letra que a gente vai posicionar é o R, certo? R, e eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó.
eu vou dar um zoom, então eu tenho o R aqui. Eu posso posicionar o R bem aqui assim, ó, vou deixar ele mais ou menos centralizado, um pouco para baixo. E agora eu vou posicionar o A, certo? O A aqui também, certo? Então eu vou posicionar o A aqui. Eu vou até diminuir um pouquinho mais o A para ele ficar dentro do... Aí, agora sim, eu vou posicionar o A aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais aqui também, tá? Então eu tenho o A aqui, eu vou trazer esse S para cá, tá? Eu vou trazer esse S para cá e vou deixar ele aqui, posso até diminuir um pouquinho também, para deixar ele aqui, ó. O importante é você não deixar um espaço, por exemplo, se você deixar assim, percebe que tem um espaço entre o S e eu quero que o S fique aqui dentro mesmo, isso não tem problema nenhum, tá? O A, a mesma coisa, eu posso deixar o A até alinhado com o R aqui. Eu vou deixar o S também um pouquinho mais para baixo, tá? Se eu tenho outro S aqui, ó, eu adicionei outro S, mas eu dei umas mexidas no tamanho desse S, eu vou excluir esse S que eu adicionei antes e vou utilizar esse mesmo S. Então, para eu duplicar, o botão direito duplica, ou aperto a tecla Alt no teclado, tô apertando o Alt, mais um atalho, apertei o Alt, clico e arrasto. Clico e arrasto e posiciono onde eu quero. Eu tô fazendo errado, né? Raça. Não, é Raíssa. Não tem problema. Eu vou trazer aqui, ó, essa hora vocês já deviam estar assim, mas é o Y. Meu Deus, é o Y. Não vou voltar o vídeo, não vou editar não. Raíssa, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Raíssa, vou posicionar os S aqui, vou utilizar o Y aqui, ó, vou colocar o Y no lugar certo, né? Vou diminuir um pouquinho. Então aqui você vai posicionando as letras, tá? Raí. E o A a mesma coisa, vou duplicar o A e vou jogar ele lá no final, tá? Então eu tenho aqui o Raíssa. Vou excluir esse A que eu não vou utilizar. Bom, a gente já tem aqui criado o R, o A, ó, as letras estão aqui, certo? E nós temos aqui também os retângulos que nós utilizamos aqui em cima. Agora, basicamente, que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? É a parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho a imagem aqui no fundo, essa imagem que eu coloquei aqui, tá vendo? Eu tenho essa outra imagem aqui. Eu vou jogando essa imagem, eu preciso jogar para todos esses retângulos e dentro de todas as letras. Então eu vou fazer isso, duplicando, se você preferir, o botão direito, duplicar, clica e arrasta. Ou aperta o Alt, que para mim é muito mais rápido. Ó, vou apertar o Alt, clico e arrasto aqui para dentro. Alt, clico e arrasto aqui para dentro. Alt, clico e arrasto aqui para dentro. E faço isso em todos os retângulos e também em todas as letras. Ó, eu tenho aqui o Raíssa aqui, eu tenho aqui o Raíssa aqui, eu tenho aqui esse Raíssa aqui, eu tenho esse Raíssa aqui, eu tenho esse Raíssa aqui, certo? Agora essa imagem eu não vou precisar mais, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho a imagem aqui no fundo, que é a imagem que a gente vai utilizar como espelho. Eu vou clicar agora para editar, as imagens estão dentro de cada um desses elementos. Então eu vou clicar duas vezes no primeiro elemento e vou posicionar ela exatamente em cima da imagem que está ali atrás, ó. Eu tenho que deixar do mesmo tamanho, o mais próximo possível. Eu vou fazer isso em todos os elementos, ó. Arrastei aqui, eu preciso deixar ela exatamente do mesmo tamanho da imagem que a gente chama de imagem de espelho, ó. Então, conforme a gente for criando, vocês vão percebendo que os retângulos parecem que vão sumindo, ó. E é assim que tem que ser esse efeito, ó. Olha só a diferença aqui do início, parece que não tem nada aqui. E é assim que tem que ficar mesmo, ó. Então eu vou colocar aqui pro lado, aqui um pouquinho menos, e eu vou deixando todas elas do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, ó, e aí eu já volto quando estiver pronto. Pronto, eu tô aqui no último elemento, ó, adicionei aqui, vocês perceberam que parece que sumiu tudo, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, parece que sumiu tudo, né? Tudo que a gente colocou aqui parece que sumiu. E agora, pra gente finalizar esse efeito, vamos clicar aqui em posição, e eu vou descer na foto, ó, aqui ó, a foto que tá lá embaixo. Na última foto que foi a foto de espelho. Vou clicar nessa foto e vou apertar Delete. Olha só que incrível que fica. O efeito já está pronto. O efeito está pronto, como foi feito nesse efeito aqui. Se você quiser, por exemplo, aqui tem alguma diferença. Você pode aumentar a foto e você vai precisar fazer o ajuste em cada um dos elementos que a gente colocou aqui. Mas aqui já fica um efeito sensacional, ó. Então foi dessa forma que a gente saiu dessa foto aqui para essa foto aqui, certo? Dessa foto, daquela foto para essa foto, e fica um efeito sensacional. E Jesus, como que você fez para colocar esse efeito aí, ó? Aqui só mais um agradinho. Olha só nessa camiseta aqui, que sensacional. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu baixei essa imagem aqui sem fundo, tá? Se você não tem o Canva Pro, você pode baixar, entrar no site remove.bg e remover a foto. Então eu tenho aqui, ó, a foto da Raíssa aqui em imagens, ó. Eu tenho a foto dela aqui, ó. Essa foto aqui tá sem fundo, tá? O que eu fiz aqui para transformar nessa imagem aqui?
Dentro do Canva tem um aplicativo que chama-se Mockups, então você pode clicar aqui em apps e encontrar aqui, ó, Mockups. Quando você clicar aqui, ele vai trazer inúmeros modelos que você pode adicionar às artes que você criou para dentro do do mockup. Então eu cliquei aqui em vestuário, certo? Cliquei aqui em vestuário e procurei alguma imagem em que a blusa ela estivesse num formato aqui um pouco mais horizontal. Então você vai descendo aqui, tem vários modelos que você pode utilizar. Por exemplo, em vez de utilizar essa que eu utilizei, eu posso utilizar desse moço aqui, ó. Eu vou aumentar ele aqui, ó. Então eu tenho a imagem desse cara aqui, desse rapaz aqui, e eu vou pegar a minha imagem que eu fiz o upload, que eu baixei, fiz o upload, e eu vou clicar e arrastar para dentro da foto. Eu cliquei e arrastei para dentro da foto, e automaticamente o Canva, ele vai adicionar perfeitamente na nossa arte. Então olha só como a gente consegue fazer. Isso aqui você pode criar camisetas assim dentro do Canva para você mostrar para o seu cliente, alguma coisa nesse sentido. Aqui foi só um exemplo que eu dei, claro. Você pode transformar isso numa almofada que tem aqui em bolsas, em várias outras coisas. Então dessa forma aqui a gente consegue criar esse efeito aqui em máscara, né? E aí você pode colocar o seu nome, você pode colocar o que você quiser aqui com uma foto sua mesmo, criar esse efeito aqui que fica sensacional, ele chama a atenção, fica muito, muito mais bonito do que você colocar simplesmente a foto assim. Como eu disse, você percebeu que não é difícil. Leva um pouco de tempo, dá um pouco de trabalho até você ajustar tudo bonitinho, mas com a prática fica muito, muito rápido. E é dessa forma que nós transformamos uma imagem assim absurdamente. Se você pegar a imagem original e a imagem final, fica muito diferente, fica sensacional, fica muito legal mesmo, fica muito bonito para você apresentar isso daí. E a ideia da marca de roupa foi só uma brincadeira, mas por que não, né? Vai que você tem interesse. Então, se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse. E lembre-se, é isso mesmo, hein? Se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui em relação ao Canva, para você aprender a dominar o Canva de uma vez por todas. E eu te vejo, então, em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima e fui!